Bom, pessoal, a última matéria do nosso ano, que é a embriologia. A embriologia nada mais é do que o estudo na área da biologia que identifica as etapas de desenvolvimento, né, desde a formação do zigoto até o nascimento do indivíduo. Então, começando ali no processo de fecundação, a gente tem a formação da célula ovo ou zigoto e a embriologia vai estudar isso até o nascimento do bebê. Então, ele tem muitas aplicações, né, na classificação dos animais, dos seres vivos de uma maneira geral, dos estudos evolutivos, tem uma relação estreita em relação à clonagem, a gente consegue perceber formas e tipos diferentes de clonagem, por exemplo, hoje em dia para uso na biotecnologia, e também é muito importante e indispensável nos processos de fertilização in vitro que são feitos externamente ao corpo das pessoas, né? Você pega espermatozoide, pega o óvulo, fertiliza, forma uma célula ovo ou zigoto, né, que vai gerar a formação de um embrião e depois insere esse embrião pronto no corpo da mulher. As fases da embriogênese, né, que é a formação do embrião, são essas: fertilização, segmentação ou clivagem, blástula ou blastulação, gastrulação, neurulação e organogênese. Isso é uma sequência, tá? A sequência é exatamente essa, do jeito que está aqui. Bom, a fertilização, né, a gente começa com os espermatozoides, né, estando capacitados a conseguir fecundar um óvulo, né? Então, esses espermatozoides, quando são liberados no processo da relação sexual, são muitos, né, produzidos, e eles chegam até o ovócito, né, e precisam ultrapassar uma camada nesse ovócito, que é a chamada corona radiata, e quando o espermatozoide consegue penetrar essa zona, né, existe uma reação, né, da cabeça do espermatozoide. A gente chama isso de reação acrossômica, porque o acrossomo é a cabeça do espermatozoide. Então, está mostrado aqui nessa imagem. Então, existe uma reação entre o acrossomo, que é a parte da cabeça do espermatozoide nessa região chamada de corona radiata, que ele consegue fazer esse processo de penetração. Chega assim na zona pelúcida, e nessa zona pelúcida ele consegue permitir que somente um espermatozoide penetre por vez. Então, existe uma reação química, né, quando existe esse processo, em que impede que outros espermatozoides consigam entrar da mesma maneira, tá? Então, só um espermatozoide consegue penetrar num ovócito, tá? Ele penetrou, então esse espermatozoide vai lá fazer o processo de fecundação, né, com o ovócito, né, que sai lá no processo da ovulação do ovário feminino. Então, aqui só para vocês verem um pouco maior, né, onde aqui seria um corte, né, de um ovócito, tá? E aqui a passagem, né, de um espermatozoide ultrapassando primeiro a corona radiata e depois a zona pelúcida para conseguir chegar lá internamente, né, no interior desse ovócito e conseguir fecundar, né, com o núcleo do ovócito e formar uma célula ovozigoto. Então, a gente usa muito como padrão de estudo o anfioxo. O anfioxo é um protocordato, quer dizer, um dos primeiros cordados de formação, né? Ele é um animal marinho, que ele tem formato parecido com peixe, ele é alongado e comprido. Então, a gente usa ele como um padrão para estudar embriologia, porque o corpo dele facilita muito a gente perceber as partes desse processo embrionário dos indivíduos, tá? Então, a gente passou lá pela fertilização, agora a gente tem a fase que é a segmentação ou clivagem. O que é segmentar, né? É perceber partes diferentes, né? Então, eu tenho aqui um zigoto, que é o que foi formado a partir da fecundação. Essa única célula, ela começa a se dividir, tá? Então, esse zigoto começa a se modificar, né, internamente,
e viram 2 células, que viram 4, que viram 8, que viram 16, e vão se multiplicando cada vez mais, tá? Até chegar num processo de formação de uma mórula. O que é isso, né? Quando a gente tem a fecundação, que a gente forma a célula ovo zigoto, é uma única célula. Só que isso é muito inicial ainda, né? A gente precisa formar o indivíduo. Então, essa única célula vai precisar se multiplicar muito ao longo desse tempo, tá? Então, a primeira etapa pós-zigoto é a mórula. Então, é uma mórula que a gente visualiza ali em 3 dias de vida, né? Após a concepção. Depois que teve a fecundação, no 3º dia, né, de vida desse pequeno embrião, a gente já está nessa fase de mórula, em que a gente vê um aglomerado de células, tá? Então, ele lembra uma mora, uma fruta mora, por isso que a gente chama de mórula. Depois a gente tem a blastulação, que é o momento de blástula, tá? É uma sequência isso, tá? Então, tínhamos aqui a mórula, né? Ela começa a absorver um líquido do meio, tá? Surgindo, então, uma cavidade interna, chamada blastocele, tá? E aí a gente vai ter, ao final disso aqui, uma nova, né, célula chamada agora de blástula, que significa bola oca, tá? Então, ela tem as células aqui na sua extremidade e no meio tem como se fosse esse ambiente oco. Isso a gente chama de blastulação, tá? Bom, da blastulação a gente vai para a gastrulação. Então, voltando, zigoto, mórula, blástula e gástrula, tá? Quando a gente chega aqui nesse processo de blástula, vocês começam a ver que ele começa a tomar outro formato, né? Bem diferente. Quando ele começa a tomar outro formato, ele chega no momento que ele faz uma envergadura aqui, suas células, e tem como se fosse uma abertura. Essa abertura é chamada de blastóporo. Então, quando você chega nesse momento aqui, essa fase já é chamada de gástrula. Então, já começa a ter uma especificação, tá? Ele já começa a se tornar uma célula específica de certos locais do nosso corpo. Então, quando a gente faz uma retirada de uma célula, por exemplo, embrionária, para fazer uma célula tronco e poder utilizar ela para qualquer outro objetivo, né? Tratamento, né? Para um tratamento terapêutico, a gente precisa interromper o desenvolvimento desse embrião na fase de blástula, que ele ainda não é nenhuma célula específica, tá? Quando a gente chega na fase de gástrula, ele já começa a ser, né, uma célula mais específica de uma parte específica do nosso corpo. Então, nessa fase, né, de gastrulação, né, saindo aqui da blástula para formar a gástrula. Então, vocês estão vendo que por conta da mudança de cor, a gente começa a ver que outras estruturas vão surgindo, tá? Então, quando eu falei lá do anfióxio, nada mais é que um animal que tem um corpo alongado, a gente fez como se fosse um corte nesse corpo de anfióxio no meio para visualizar isso. Então, isso é o que a gente vê no meio do corpo desse animal, tá? Então, ele começa a formar essa cavidade interna aqui, que era uma cavidade oca, né? Agora a gente chama de arquêntero, que é o intestino primitivo desse animal, tá? Esse arquêntero se conecta com o meio externo através desse blastóporo. Bom, então é possível distinguir 2 camadas de células, então nesse momento aí, tá? Que a gente chama de folhetos germinativos ou folhetos embrionários. Então a gente tem aqui em azul o ectoderma, que é o folheto mais externo, por isso que é ecto. E no meio a gente tem o mesoderma, que é o esqueleto que é o folheto embrionário do meio, tá? A gente depois vai ter uma formação de uma parte mais interna ainda, né? Que é o chamado endoderma. Bom, numa fase de gástrula, né? Então é aquilo, a gente tem o ectoderme, a mesoderme ou mesentoderme, tanto faz a nomenclatura, que dentro o esqueleto, o arquêntero, que é o intestino primitivo. E ali embaixo a abertura, que é o blastóporo. O blastóporo dá origem à boca ou ao ânus do animal.
Então, os indivíduos em que o blastóporo dá origem à boca são chamados protostômios ou protostomados. Então, são praticamente todos os invertebrados, tá? Já o animal em que o blastóporo dá origem ao ânus são os indivíduos chamados de deuterostomados, no caso os invertebrados só os equinodermos e depois os cordados, que são nós vertebrados. Então, é exatamente essa visualização, né? O arquêntero aqui vai se modificar, forma o blastóporo. Quando esse blastóporo forma a boca, ele forma um animal protostômio ou protostomado. Quando esse blastóporo forma o ânus, ele forma um indivíduo deuterostômio ou deuterostomado. Bom, já na orgênese, né, é a fase em que a gente vai começar a ter a formação mais real aí do indivíduo, tá? E aí começa a surgir algumas partes bem específicas. O tubo neural, que é a parte do sistema nervoso, tá? Então, a ectoderme se fecha numa região que a gente chama de placa neural. Então, qualquer coisa que tem essa parte no nome chamado neural tem a ver com uma parte do sistema nervoso. Então, a gente já começa aí o indivíduo formando um sistema nervoso. Então, voltando aqui nas imagens, vocês conseguem ver que... Então, se vocês observarem nessa primeira imagem, na letra A, a gente consegue ver aqui, né, a ectoderme, a endoderme e o começo da formação da placa neural. Tem que ir acompanhando, né, na sequência das letras aqui. Vai tendo uma modificação desse embrião em que ele vai fechando aquela parte que tinha um blastóporo. E aí ele vai formar justamente o tubo neural, que é a parte que vai formar o sistema nervoso no indivíduo mais à frente, tá? Aqui em D, a gente já consegue ver, de novo, a ectoderme, né? Aqui a gente consegue ver o celoma, que é uma cavidade que vai formar alguns órgãos internos do animal. Aqui o tubo neural. E aqui em E, a gente já consegue ver o intestino, que era aquele arquêntero que a gente falou antes. E esse conjunto de células aqui no meio, que a gente chama de notocorda. Notocorda é o que a gente chama de coluna vertebral embrionária. Isso é o que faz com que os vertebrados hoje sejam chamados de cordados. São animais que têm notocorda, quer dizer, coluna vertebral embrionária. Então, isso aqui, nessa fase já que a gente chama de neurula, nada mais é do que um animal que a gente fez um corte transversal e a gente está olhando ele por dentro, tá? Só que ainda na fase de embrião, né? Não é um indivíduo totalmente pronto ainda formado. A neurulação, que é essa fase final, né? A gente já consegue ver uma série de estruturas no corpo desse indivíduo, tá? Então, voltando aqui, a gente vê o tubo neural, né? A notocorda aqui no centro, o arquêntero, que é o intestino primitivo, os celomas aqui na lateral. Se a gente prestar bastante atenção, a gente consegue perceber que essas estruturas, elas têm tudo a ver com o nosso corpo, né? O tubo neural, que é a parte neurológica e nervosa no alto do corpo do indivíduo. A notocorda, que é uma coluna vertebral embrionária, está lá no centro do corpo do animal, como a nossa coluna vertebral. O arquêntero, que é o intestino primitivo, está lá na parte, como se fosse uma parte abdominal. E o celoma, que forma alguns órgãos internos, estão aqui nas laterais, onde a gente vai ter formação, por exemplo, de pulmões, tá? Bom, existe uma classificação também desses animais quanto à presença ou ausência do celoma, tá? Os animais triblásticos, que são os que têm 3 folhetos embrionários, eles podem ser acelomados, quer dizer, sem celoma, são os pateumintos. Eles podem ser pseudocelomados, que é o começo da formação de um celoma, que são os nemateumintos, e os celomados, que são a partir dos nemateumintos em diante, tá? Então, a partir de anelídeos, eles já são considerados celomados até chegar nos cordados. Então, aqui na imagem, a gente consegue ver pela legendinha, né? Em azul, a gente tem a ectoderme, em vermelho, a mesoderme, que é o folheto do meio, e em amarelo, a endoderme, que é o tecido mais interno, tá? Então, o indivíduo que é acelomado, ele, na realidade, ele ainda não tem desenvolvimento de celoma. O indivíduo pseudocelomado, ele já começa a ter uma estrutura parecida, e o celomado, ele já tem aqui totalmente o celoma que está representado aqui na cor branca.